A gente segue aqui com o nosso Bem da Terra, agora falando sobre os horizontes promissores para a variedade de ervilha BRS sulina, indicada para adubação verde e também para cobertura de solo, no cultivo de grandes culturas como trigo, milho, soja e feijão. É uma parceria entre a Embrapa Hortaliças e uma empresa do ramo de sementes que tem como objetivo avaliar o potencial das sementes da leguminosa para o cultivo em um mix de plantas de cobertura na produção de biomassa, aporte de nitrogênio e tolerância a doenças de solo. Para mais detalhes dessa iniciativa, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Varley Nascimento. Oi, Varley, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Sempre bom a gente trazer essas pesquisas, né, que são de fato muito relevantes da Embrapa e, sobretudo, o que vocês praticam e levam ali a campo para o produtor rural e principalmente agora vindo dessas parcerias público-privada. Ou seja, aqui também acaba sendo de fato muito relevante porque a gente tem aí como a questão do solo, como ele fica muito mais rico, né, em todas as suas áreas e performance também com essa variedade que vocês apresentaram ao mercado BRS sulina. Como que ela vem, como é que ela foi desenvolvida? Traz aqui um pouco desse histórico, né, desse panorama aqui para a nossa audiência. Olá, Renata. Obrigado mais uma vez. É sempre uma satisfação muito grande estar participando aí do programa Bem da Terra. Na verdade, a Embrapa Hortaliças, né, uma das 43 unidades da Embrapa que trabalha, obviamente, com hortaliças. Nós temos um trabalho aqui desde a década de 80 no desenvolvimento de novas cultivares, né, de variedades de ervilha destinada ao consumo humano, tanto ervilha seca, como ervilha de grãos verdes, como também ervilha de vagem comestível. Então, nós temos aqui o nosso banco ativo de germoplasma, onde temos mais de 1.000 acessos, mais de 1.000 genótipos de ervilha catalogados, e nós iniciamos esse trabalho para desenvolver essas variedades para o consumo humano e deparamos com essa variedade, na época, né, um acesso bastante interessante, rústico, produtivo, com uma boa altura, na verdade, 2 vezes a altura das ervilhas que a gente trabalhava aqui, produzia uma massa verde muito interessante. Ela é totalmente diferente da ervilha comum, a flor é roxa, a semente é mais escura, enfim. E aí nós, claro, conhecíamos já a ervilha forrageira, mas nós não atuamos nessa área. Então, nós nos unimos com a Embrapa Trigo, outra unidade da Embrapa em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde nós iniciamos o trabalho. Então, o trabalho de desenvolvimento dessa variedade foi aqui em Brasília. Aqui é uma região bastante interessante, com altitude, noites frescas, muito propício o clima para o cultivo da ervilha. Mas essa segunda parte, né, da produção em loco e ver, né, as vantagens dessa nova variedade, porque ela produz uma massa, um teor de proteína bastante interessante. Isso ficou a cargo, então, dessa outra unidade da Embrapa no Rio Grande do Sul. Isso já tem aí mais de 2 décadas, né, de pesquisas, e mais recentemente, né, com a comunicação, e levamos esse material principalmente aí para a região sul, né, nessas feiras agropecuárias, uma dessas empresas e outros produtores, né, se interessaram e nós reiniciamos, podemos assim dizer, esse trabalho com essa, digamos, nova cultura com destinação aí à adubação verde e cobertura do solo. Exatamente, fazendo todo esse trabalho, né, juntamente com a empresa e levando ali algo bastante sustentável ao produtor. O que a gente tem de características, né? O que se traduz ali realmente no solo, na terra, que a gente pode dividir aqui com todos que nos acompanham, né? Em nível de cobertura de solo, ali de adubação verde, né? O que ela traz de potencial que vocês já viram, né, em resultados de pesquisa, Varley? Sim. Bom, ela, como eu já disse, além de dela ser bastante produtiva e produzir tanto uma matéria seca interessante, matéria fresca também, né, massa acima de 13 toneladas por hectare, isso dá uma forração muito interessante na região sul, onde essa prática, essa ação é mais sustentável. Então, na verdade, nós estamos procurando esses benefícios que envolve, né, dar maior sustentabilidade nesses sistemas produtivos. Então, ela, por exemplo, você
cultivando ela antes de uma determinada cultura, principalmente aí, o milho, o trigo, né, você propicia um maior teor de matéria orgânica no solo. Por ela ser leguminosa, ela tem aí a simbiose juntamente com as bactérias nitrificantes que puxam o nitrogênio do ar e devolve aí para a planta e para o solo. Nas etapas seguintes, nas culturas subsequentes, você economiza defensivo, porque você, por exemplo, vai ter menos plantas daninhas, você vai ter menos pragas, menos doenças, você pode também minimizar, reduzir, né, um pouco do adubo químico, uma vez que ela fornece, né, matéria orgânica e principalmente bastante nitrogênio. Estamos falando hoje, né, um custo de produção cada vez maior nessas commodities, nessas culturas, principalmente aí, né, agora com a mais recente guerra da Ucrânia, preço de adubos. E a ideia e a gente observa isso, uma tendência, né, cada vez mais das empresas, dos produtores, estarem reduzindo, né, o seu custo de produção, está fazendo aí uma produção mais sustentável, com menos insumo, ou seja, com menos defensivo. E essa ervilha, né, esse segmento, né, que a ervilha sulina se encontra como uma ervilha forrageira, ela vem de encontro, né, a essas práticas mais sustentáveis, de reduzir custo de produção e ter menos problemas nas culturas subsequentes. Com certeza, e isso então faz com que aumente a produtividade aí desses grandes cultivos, né? Investimento também, né? Como a gente sabe de todo esse cenário internacional que ainda ocorre, né? E com certeza acaba impactando todo esse reflexo geopolítico aqui no agro brasileiro também. Falando um pouco agora desses próximos passos, né? Agora, quais seriam essas próximas fases? O que também a empresa privada vem fazendo, vem desenvolvendo para que essa pesquisa chegue de fato ali no dia a dia do produtor ou da produtora rural e que para avançar e se expanda, né, para outros produtores também? Sem dúvida, Renata. A Embrapa, a gente não faz sozinho, né? A gente precisa de parcerias, então, tanto com empresas, como outras instituições, com os próprios produtores. E essa empresa, né, ela tem uma pegada interessante de sustentabilidade. Agora nós estamos falando aí, né, de pegada de carbono e práticas conservacionistas, mais sustentáveis, enfim. Então, agora o que a gente está fazendo junto com a empresa é melhorar o sistema no sentido de refinar, né, densidade de plantio, ou seja, qual a melhor população de plantas, quais seriam as melhores épocas a serem plantadas e nas diferentes regiões, porque nós testamos inicialmente no Rio Grande do Sul e agora essa empresa de Santa Catarina ela está expandindo, né, esses testes com relação à densidade de plantio, épocas de plantio, principalmente nessas 3 estados aí na região sul. Mas nada impede que esse material seja cultivado também em regiões, digamos, um pouquinho mais quente do que o sul, principalmente em regiões de altitude. Então, tá aí opções para os produtores, tanto aí região de altitude no Mato Grosso, São Paulo, aqui na Chapada, temperaturas mais amenas. Então, na verdade, resumindo, refinando, né, esse cultivo, essas práticas de cultivo, para dar mais informações aos produtores, inclusive testando tipos diferentes de solo com relação ao aspecto nutritivo, que a gente já viu que mesmo em solos mais pobres e de média fertilidade, a ervilha sulina ela vai muito bem. Exatamente, né? Essa resposta e toda essa diversidade que você colocou em muitas regiões brasileiras, com potencial bastante intenso ali para os estados do sul, mas nada impedindo aí desse avanço em Mato Grosso, Centro-Oeste, ou mesmo região aqui Sudeste, São Paulo, Minas, onde tem essa produção de grandes cultivos e de que forma, né, que ela pode vir a atuar e trazer essas respostas ali em nível de eficiência nutricional e, claro, mais atração ali desse potencial que a BRS Sulina da ervilha aí pode oferecer ao mercado. Muitíssimo obrigada, viu, Varley, por sua entrevista aqui. Uma excelente segunda-feira, ótima semana aí para todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Tchau, igualmente.